Olá para todos, tudo bem com todos? Bom, espero que sim, espero que vocês estejam muito bem, né? Que Deus possa abençoar aí a vida de vocês, de cada um que estão aí assistindo esse vídeo, né? E que nossa vida se encha com a graça do Senhor, tá? Hoje eu vim trazer para vocês aí, nós paramos no livro de Êxodo, né? Já lemos aí o livro de Êxodo, o capítulo 1 todinho. Então, nós vamos iniciar aí no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui, né? Espero que vocês estejam gostando da nossa leitura. É que nem eu falei, do pouquinho, a gente vai caminhando, tá, gente? E outra também, né? Às vezes não posto aqui, às vezes eu não coloco vídeo, mas é por causa da correria mesmo, é por causa de algumas coisas que vai acontecendo nas nossas vidas, e aí acaba que não consigo colocar aí direto para vocês o vídeo, tá? Mas a leitura, sim, a leitura temos que continuar, não podemos parar, tá? E a semana passada, na verdade, 15 semanas atrás, né, 15 dias atrás, eu peguei uma gripe, tava assim, com uma gripe muito forte, né, por causa desse frio, é normal. Me recuperei aqui na minha casa, todos griparam, então ainda não tô com a garganta ainda 100%, mas se Deus quiser vai melhorar. Aí meu marido gripou, meu filho gripou e todo mundo passou assim, uma gripe forte, mas enfim, faz parte da vida, né? E a gente precisa assim, gripar, adoecer para ganhar aí anticorpos, imunidade, né? E o frio tá aí e não tem como fugir aí das gripes, né? Dos resfriados. Mas graças a Deus estamos aí melhor e vamos continuar na nossa leitura aí diária, ok? Pega sua Bíblia, a minha já está aqui, tá? Abre lá em livro de Êxodo. A gente já lemos aí o 1 todo, tá? Então agora eu vou começar o 2 que tá aqui, tá bom? Então acompanhe comigo, não deixe de acompanhar, tá bom, pessoal? É muito gratificante, a gente aprende muita coisa junto, né? Então vamos lá junto comigo. E vai falar assim, ó, Êxodo, capítulo 2, versículo 1. O nascimento de Moisés. Olha que beleza. Vamos ver? E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-se 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se longe para saber o que lhe havia a conceder. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma amadas hebreias, que criei este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e criamo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome de Moisés.
e disse: Por que das águas tenho tirado? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu e seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio faria a um varão hebreu do seu irmão. E olhou a uma e a outra banda e vendo que ninguém ali havia feriu ao egípcio e escondeu-a na areia. E tomou ao sair no dia seguinte, e eis que os dois varões hebreus contendiam e disse aos injustos: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Mataste os egípcios? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram as pias, para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-se dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-a e a bebedouro-lhes e rebanho. Deixa eu ir para a próxima página. E vindo elas a Ruel, seu pai, ele disse: Por que tomastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou da água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que o coma o pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse: Peregrino fui eu em terra estranha. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do egípcio, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou Deus do seu concerto com Abraão. Com Isaque e com Jacó. E atendeu Deus para os filhos de Israel, e aconteceu os Deus, né? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levando o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Herebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virei para lá e virei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou-os Deus, e ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto,
Por que temeu olhar para Deus? E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, ao lugar do cananeu e do Eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito e os filhos de Israel? Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: Ó Deus de vossos pais, me enviou a vós, e ele me disseram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vosso pais, o pai de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e junta os anciãos e de Israel e dizer-lhes: Ó Senhor, ó Deus de vossos pais, o Deus de Abraão e Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir de aflição do Egito à terra de Cananeu, e de Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, e uma terra que mana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irás tu, e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: Ó Senhor, ó Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos o Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixarei ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei do meio dele. Depois de vós deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos do egípcio. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestido, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei do Egito. Gente, que mensagem linda, né? Paramos então aí, nós lemos aí o 2 e o 3, tá? Capítulo 2 e 3 de Êxodo. Então, paramos aí no 3, tá? Vamos dar início na semana que vem no 4, tá bom? E eu espero vocês, tá? Que vai falar assim: a vara de Moisés torna-se em cobra. Gente, que mensagem linda, né? Mensagem de amor, de paz, né? De confiança e a Deus, né?
Então, assim, quando a gente confia, tudo dá certo, não importa as dificuldades, não importa o que passamos. E às vezes, pessoal, a gente passa por determinadas situações difíceis porque Deus permite, né? Tudo é permissão de Deus, nada é por acaso. Então, nós devemos continuar seguindo com fé, seguindo com Cristo e não desistir, tá bom? Então, nós estamos vendo aí a história de Moisés, né? Com as suas dificuldades, com as suas dificuldades do dia a dia dele aí, né? Que ele teve contra aí o nosso egípcios aí, mas ele não desistiu, né? Deus falou com ele e mostrou para ele o caminho que deve seguir. Então, que tenhamos fé, que buscamos aí a Deus todos os dias, que nem eu falei, né? Dificuldade todos nós vamos ter, mas devemos sempre caminhar com Deus, devemos sempre ter fé, né? A todo momento das nossas vidas, porque as coisas mais difíceis vão se tornarem leves e mais fáceis de resolver, mas para isso precisamos estar com Cristo. Então, um grande abraço para vocês. Fica essa leitura diária aí para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Vamos aí dar continuidade. Espero vocês no próximo vídeo de Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Um grande abraço, um grande beijo e ficam com Deus. Até mais.